Olá, o podcast de hoje está super interessante, como sempre, né? Eu sempre uso esse bordão aqui porque as conversas são interessantes mesmo. E hoje vamos falar sobre construção, vamos falar sobre a construção civil e por isso mesmo eu convidei aqui Robson De Stefani, ele é da Mari Soluções e que é uma empresa que está trazendo novas tecnologias que estão revolucionando a construção civil no Brasil, no mundo e aqui em Guarapari. Vamos chegar aqui, Robson. Robson está aqui, já chegou, já está mostrando aqui os produtos que ele tem lá na empresa para representar e para aplicar na construção civil. São coisas completamente diferentes daquilo que a gente já vê e a gente conhece, né? Aquela obra com lajota, com cimento, são obras que estão ficando para o passado. E a gente já vê isso há muito tempo no exterior. Aqui está mostrando uns produtos, depois nós vamos mostrar alguns produtos que eles têm também. Agora, Robson, você não é novo nisso, né? Porque você está na área de construção civil, de material de construção há muito tempo, não é isso? Na verdade, eu nasci dentro de uma serraria, né? Meu berço era do lado de uma serra-fita. Então, meu pai tinha a serraria madeireira, vim para Vitória com 7 anos, ele botou loja de material de construção aqui. Então, meu playground era pilha de lajota, madeira, vergalhão. Então, foi desde que eu nasci que a gente está nessa história aí. Então, ele é formado em edificações de engenharia elétrica pela Universidade Católica de Minas Gerais, sócio proprietário da De Stefani Material de Construção, no passado, sócio proprietário da De Stefani Construções e Corporações, sócio da Hoffman De Stefani Telhados, sócio de Icasa Construções Sustentáveis, representou o Brasil, a Life Steel e a Crop Systems, também empresa anglo-neozelandesa e suíça. Atualmente é sócio da Maris, que faz esse tipo de trabalho, aí são soluções construtivas. E também Pronto Módulos, ministra aulas, faz palestra na UFS para o curso de Arquitetura e Urbanismo, além de auxiliar e orientar a formação de mão de obra especializada para soluções industrializadas, entidades como Senai, CETEP, Cefet, CDTEC, empresas privadas. É um currículo bem extenso. Eu te conheço há bastante tempo e eu me lembro da época que você tinha lá junto com seu pai uma loja de material de construção tradicional. Vendia produto de material de construção. Como é que você teve essa vertente de ir para esse lado de inovação tecnológica na construção civil? Bom, Ricardo, eu desde pequeno na construção eu tive a oportunidade de viajar muito novo, né, e conheci drywall nos Estados Unidos ainda bem novo. E aquilo foi igual um vírus, né, que entrou na veia para quem vivia na lajota e no reboco. Passei a ir para congresso, para feira, visitar obra, e toda viagem minha mesmo a lazer, acaba indo parar num canteiro de obra. Minha esposa reclama muito disso, que acaba o turismo virando um pouco trabalho também, mas faz parte da pesquisa. E passei esses 30 anos, né, sonhando em fazer construção a seco. Tive uma desapropriação da minha maior loja, que é o aeroporto de Vitória, nos anos 2004, 2003, e ali eu comecei a pensar em mudar, parar com o material de construção, a construtora de minha irmã que toca muito bem, e montei em 2006, comprei no Rio a participação de uma empresa que foi a primeira indústria do Brasil a trabalhar com aço feito por CNC. A gente faz o Lego da construção, depois a gente vai mostrar isso aí, vai mostrar mais para frente. E tive que montar uma empresa para representar fábricas ligadas a essa tecnologia. Então, quando eu conheci drywall lá fora, no Brasil quase não se fazia drywall. Em 2000... Porque a gente vê o seguinte, quando a gente vê esses filmes americanos, até desenho animado, que a gente era criança, via aquela estrutura de ferro sendo construída, o prédio era praticamente uma estrutura de ferro, e depois eles iam cobrindo, né? Era o padrão da construção americana. É mais ou menos o que a gente tem hoje com materiais mais avançados, né? E a gente, assim, eu quando criança fui nos Estados Unidos, lá na Disney, aquela coisa que a gente tinha na década de 70, e você fala assim, a parede aqui é de papelão. Você batia na parede do hotel assim, e falava assim, se eu der um murro aqui, eu atravesso do outro lado. A gente sempre acostumado com lajota e concreto. Isso já existia há muito tempo lá no exterior. Na verdade, os Estados Unidos foi colonizado por ingleses, né, e europeus, e se você pegar filmes de faroeste antigos, do século filmes que replicam o século XVIII, XVII, 1700, nos Estados Unidos, você já vê nos próprios filmes eles construindo salões, eles faziam as paredes de madeira no chão e levantavam a parede do salão, pregavam uma na outra, e isso chama framing, que é o quê? Ficam assim painéis que você eleva e forma paredes. Então, por isso chama light steel framing, que é você construir o aço leve, né, em forma de parede. O americano faz muito wood frame, né, até hoje é muito usado. O Brasil, no sul, também se usa muito com madeira. Casa de madeira. Os quadros são de madeira revestidos com placas de gesso acartonado interno e placas cimentícias ou outros materiais externamente. Então, se você constrói em forma de Lego, né? Então, essa construção a seco, a gente tem uma cultura que nossa colonização foi diferente. Desde o Convento da Penha,
é pedra com óleo de baleia e areia, que não tinha argamassa. E hoje em dia, o que mudou de lá para cá? Você faz lajota com argamassa ou tijolo de concreto. Praticamente a mesma coisa há séculos. Tudo artesanado. Bota um tijolo em cima do outro. E isso foi a nossa raiz, né, da construção civil brasileira. A colonização nossa trouxe isso para cá. Lá na América, no Canadá, trouxeram a construção inglesa, que já fazia isso desde o século XV, século XVI, já se fazia dessa forma. Então, nosso viés veio para a mão de obra intensa e o deles com menos mão de obra. Agora, e como é que está a aceitação disso aqui? Porque a gente ainda vê construtores. Outro dia eu fiz uma entrevista com um construtor aqui. Ele falou, porque aqui é diferente, o drywall não vai bem por causa da maresia. Então, assim, há uma certa resistência ainda a novas tecnologias aplicadas à construção civil. O que isso denota? Assim? O que isso gera para a construção civil? Assim, hoje, é possível ter obras mais rápidas, mais econômicas e mais sustentáveis? Bom, já estamos tendo, Ricardo. A gente tem hoje aqui em Guarapari, você passar atrás do Poço Tigrão, a Impacto Engenharia está fazendo um prédio todo em construção a seco, fachada, drywall interno. E eu já faço palestra aqui em Guarapari há 20 anos, né, tentando implantar esses sistemas aqui. Não é só aqui, o brasileiro tem essa resistência, é natural, porque nós somos criados assim, batendo na parede, achando que o sólido é que é o bom. Assim, é o contrário, o flexível é que é o melhor. Então, quem bate na parede todo dia? Que você ouvinte aí, a gente chega em casa e bate na parede? Não, nós hoje batemos aqui no seu estúdio para mostrar que a drywall aqui tem um desempenho altíssimo. Né? E aqui foi tudo feito assim. Então, a resistência está mais na cabeça da engenharia e do dono da construtora do que do cliente. O cliente falta informação para ele, é o que você está levando hoje para o seu público aqui. Tá? Então, assim, quando a gente começa a entender que o drywall funciona com a acústica perfeita, com a térmica perfeita do steel frame, ele deixa de ter resistência. Depois eu posso te dar um exemplo de um dos engenheiros mais jovens que eu conheço no Brasil, que é o seu Sebastião, dono da Morar Construtora. Um abraço ao Sebastião, está aposentado, mas é meu ídolo. Ele, em 2008, eu fiz uma casa showroom, 2009, toda em light steel frame, em 3 meses e meio, no arquipélago de Manguinhos e Vitória. E essa casa foi revolucionária não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil, porque a gente fez uma casa que ficou 5 anos exposta lá com obra de arte, toda a construção a seco. Foi a primeira casa showroom do Brasil. E o seu Sebastião, todo dia, todo sábado, ia naquela obra ver o que eu tinha feito. E falou, vou fazer condomínio com você. Ele fazia condomínios horizontais, né, de 100 casas. Foi para o Chile uma vez e falou, agora eu quero ver obra grande, porque a gente não tinha, só tinha uma casa aqui, outra ali, obrinhas de igreja, pequenas obras. Né? No Brasil estava começando com um sistema estrutural em construção a seco. Foi comigo para o Chile e voltou a ver, vou te dar o primeiro condomínio. Fizemos em Manguinhos, em 2013, um condomínio de 69 casas em 12 meses. Então, com a mão de obra, com um terço do efetivo que ele usava normalmente. O que a gente fez na época? Chamamos os corretores e treinamos eles, mostramos, esse é o desempenho, vamos fazer o seguinte, vamos trazer cliente aqui só de tarde, para ele ver o sol da tarde bater e ver que a casa está gelada por dentro. Vamos colocar uma caixa de som num quarto, botar o som alto e ver que no outro quarto você não escuta nada. Quebramos a resistência do corretor e eles aderam o condomínio muito rápido. Então, assim, falta informação. Mas a gente tem uma resistência muito grande no lado da própria execução de mudar. É fácil você ficar onde você já está, né? Você não quer sair da zona de conforto. É uma cadeia, né? Você já sei fazer. Nós estamos agora pegando a geração de novos engenheiros, novos arquitetos com a cabeça mais aberta, que já não quer mais ficar chapando massa na parede. E a grande mudança que a gente está tendo na construção civil é a pane da mão de obra. Como é que fica dentro de um projeto como esse, que demanda um profissional completamente diferente daquele antigo que botava lajota e metia o reboco lá com a pá? Esse profissional a gente vai continuar tendo. Pintor, acabador, cara da elétrica, da hidráulica, esses são serviços mais nobres. O que a gente tira da construção civil, quando a gente faz construção a seco, é aquele braçal. Aquele cara que não quer mais fazer isso, quer carregar balde de massa nas costas, ficar botando uma lajota em cima da outra. Essa mão de obra que a gente qualifica. Então, esse que a gente está tirando, eu às vezes pego ajudante de pedreiro e transformo ele no montador de drywall. Pergunto se ele quer voltar. Não volta nunca. Ele nunca mais quer saber de fazer alvenaria. Então, quando ele aprende, e para isso nós temos aí o Senai, temos escolas técnicas, qualificando mão de obra, e a gente está até aqui mandar um recado para eles para aumentar esses cursos, porque a gente precisa treinar mais ainda. A sua empresa faz esse tipo de treinamento? Fizemos porque muito. É o que a gente vê. Porque nós vamos mostrar aqui alguns produtos que tem, algumas obras. Podemos mostrar aí alguma obra, tem a obra dele para a gente mostrar aqui.
é praticamente completamente diferente. Olha esse prédio aqui, como é que ele foi feito e qual é a característica desse prédio que você isso mandou aqui nesse prédio a gente está mostrando materiais de alto desempenho como revestimento final, que tem um monte aqui em Guarapari, a gente tem Praia do Morro, a gente tem Ideale, Forte, vou citar nomes aqui, pode citar, Ideale, Fortes Mares, várias consultoras, Gotardo, que já usaram texturas nossas, que não é aquela texturinha que 2 anos depois vai desbotar ou vai acabar. É tecnologia alemã, essa é a Stock, uma empresa de 196 anos de história no mundo, que a gente trabalha aqui pelo menos melhorando a pele do prédio. Mas e a aplicação é diferente da tradicional? Demanda um profissional diferente, eu quero dizer isso. Hoje, para você ter ideia, eu dei um treinamento na aldeia. Formei 6 pintores que não tinham técnica de aplicação e não é nada da NASA. Vamos passar uma outra foto aí para a gente ver. Essa aí é o mesmo prédio. Né? São mais tecnologias de acabamento final. Passa outro aí. Esse aí é o mesmo prédio? São exemplos aí. Tá. Depois nós vamos chegar nos exemplos onde tirou o reboco dessa obra. Isso aqui são coberturas translúcidas, né, com policarbonato de alto desempenho. Você tem aqui no Beco da Fome, prédio também feito pela Ideale. As coberturas daquelas lojinhas são com policarbonato especial, que não passa luz e não passa calor. Então são materiais diferenciados. Já existe policarbonato há muitos anos, só que a gente trouxe material de alta tecnologia. E a gente tem outros exemplos também. Vamos ver aqui. Mostra aqui mais uma foto aqui, que a gente tem lá mais produtos que são colocados. Vamos lá, vamos ver aí. Porque toda essa tecnologia, cadê? Isso, esse aqui nós já falamos, mostra a outra aí. Tem uma que é uma estrutura, isso foi feito aqui em Guarapari também. Isso aí, o que é? Isso é uma telha de policarbonato. Você conhece chapa, isso aqui já é uma telha que já é um Lego. Também monta, qualquer dona de casa monta um telhadinho com isso. Então não é aquele negócio de botar telha de eternite, de amianto, aquilo... Isso aí passa luz e não passa calor. Então a gente tem... Esse aí também é translúcido. De Guarapari vocês têm lá o Carvoeiro ali em Buenos Aires, que é a cobertura do Carvoeiro, a cobertura linda, toda translúcida, é material nosso aí da Replaex. Vamos lá, vamos mais uma aí. Isso aí, o que é? Aqui já é uma estrutura metálica, em vez de você trabalhar com solda, você trabalha com parafuso. Então o material, o nosso CNC, o projetista faz um projeto, fabrica a estrutura e ele vem pronto para montar. Cada perfil tem o endereço certo no projeto. Então não é aquele cara que vai para lá, a gente vai com isso, a gente está diminuindo mais ainda a mão de obra. Em vez de você ter um aço para você cortar na obra, soldar ou parafusar na obra, já vem pronto para montar. É um brinquedo de montar. Sim, e isso aí é uma laje ou isso aí é só uma cobertura? Isso é uma cobertura. Mas isso seria uma laje de uma casa, não dessa forma, seria com treliças, toda parafusada também. Dá para fazer uma laje e aguenta peso em cima? A gente faz prédios, né, de 4, 5 andares, todo em laje de frame. Aqui em Guarapari, a gente fez o ano passado, retrasado, aliás, o estande da Grande, ali, o Salt, ali na Estrada Azul, em 60 dias, nós fizemos um estande de 600 metros quadrados. Nossa, vamos lá, mostra outro produto aí para a gente ver. Depois a gente tem uns pedaços desses produtos aqui. Aqui a gente está falando de temperatura em laje, é outra tecnologia italiana, né, da Ecobit, que é o quê? É uma membrana que ela já impermeabiliza e já zera o calor que vai para baixo da edificação. Então, com isso, você tem a impermeabilização perfeita e o calor que o concreto não gosta, nem o morador. Quando você submete uma laje de concreto a alta temperatura, ela trabalha, empurra a platibanda. Então, a gente está aí tirando as patologias mais comuns da construção brasileira. Mais alguma coisa? Vamos mostrar outro produto aí. Vamos passando aí. Aqui já é o nosso reboco térmico, é o sistema Stoterm, que é um sistema inventado na Alemanha há 70 anos. A gente tem quase mais de 1 bilhão de metros quadrados instalados, isso no Brasil chegando a 1 milhão. Fizemos agora os primeiros prédios aqui no Espírito Santo, Jardim Camburi, com esse material. Qual é a diferença disso? Eu boto o prédio dentro de uma caixa de picolé. Então o calor não entra na parede. Aquele apartamento que você vende aí mais barato por causa do sol da tarde, vai subir de preço. Porque nós achamos que isso é normal. Ah, minha casa esquenta. É normal esquentar? Nada, normal nada. Isso é falta de tecnologia. E isso lá no exterior é usado também para aquecer a casa, para manter a temperatura? Para você não perder a temperatura. No frio. Isso foi inventado na Alemanha por causa do gelo. Então, assim, nossa parede aqui tem um mínimo de 2,5 centímetros. Na Alemanha você tem 12 centímetros de espessura. Porque lá eles trabalham abaixo de zero. O negócio deles é não perder a climatização, aquecimento da casa não ir para fora. Nós não queremos que o calor entre, mas a gente tem as duas trocas. Então, eu bloqueio dos dois lados. Verdade, nós temos produto aqui, depois nós vamos mostrar um pouco mais. Mas aí, o que acontece é justamente isso. E também a parte de projeto tem que mudar um pouco, né? Porque quando você fala que você já chega na obra com as peças do Lego prontas, é porque o projeto tem que ser muito bem feito também. Mudou, essa mudança do tipo de produto, de material que você usa na construção, muda também o conceito de projetá-la por parte do arquiteto, por parte dos engenheiros que estão trabalhando para montar o projeto?
A gente não interfere no seu desejo arquitetônico. O desejo do cliente, do arquiteto, continua o mesmo. A gente troca a parte bruta da obra por isso aí. Então, ele projeta de uma forma mais limpa, mais eficiente. Vamos dar um exemplo de uma casa toda em estrutura de laje steel frame. As paredes são como um automóvel. Você sabe exatamente onde a elétrica vai passar, onde a água vai passar. Então, você consegue comprar. Hoje em dia, nós fizemos isso, na Morar, em 2012. Todos chicotes elétricos, igual um carro. Seu carro, quando você desmonta lá, não vai um cara com rolo de fio lá dentro e passa na porta. A montadora compra o chicotinho que vai lá do painel até o motor, até o banco de trás. Mesma coisa a gente faz na obra residencial. Fabrico chicotes hidráulicos e elétricos, porque eu sei exatamente no milímetro quanto que ele vai andando na parede. Isso que muda no projeto. Mas isso a sua empresa faz também ou só fazemos a compatibilização? Então, quando você tem um projeto, eu faço furos no aço para você já passar o cabo naquele furinho ali. Então, você sabe exatamente quantos centímetros você vai gastar de cabo de uma tomada até o QDL, o quadro disjuntor. Isso, o arquiteto mais avançado, hoje a gente tem softwares, o Revit, softwares mais avançados, que você já joga. Então, quando você dimensiona, você exporta isso para o cara da elétrica, da hidráulica, ele já te fornece o chicote elétrico pronto. Isso já é comum na construção civil, já está se usando aqui em Guarapari, inclusive, essas partes hidráulicas e elétricas, já com gás, inclusive, com materiais dimensionados para não sobrar 1 metro na obra. Então, o que entra, usa. Isso sai mais caro? Então, vamos dizer que eu vou construir uma casa. Vou construir uma casa lá, uma construção com 200 metros quadrados de obra. Eu vou construir de lajota tradicional. Ou vou construir um projeto desse. O preço final é mais caro ou é mais barato? Se você botar tudo junto, mão de obra, casa, acabamento... Se você tirar o custo pânico, né, que é a paranoia de construir, que o cara começa a obra e fica desesperado, não aguento mais, eu estou desesperado, falta material todo dia, quebra, chega um caminhão de lajota, quebra metade, areia, a chuva leva, no final seu preço fica igual, ou pode ser que fique até mais barato. Quando você trabalha com algo em larga escala, hoje em dia já fica mais barato, porque o controle é muito maior, tempo de obra é muito menor, assistência técnica é muito menor, tudo isso é equação que você tem que botar em conta na hora do preço. Uma casa individual pode até ficar um pouco mais caro, mas no final o cliente vai chegar à conclusão de que valeu a pena fazer no sistema seco, porque ele tem um controle, ele sabe exatamente quantas placas de gesso vai gastar. Não é aquele negócio, comprei um caminhão de lajota aqui, faltou lajota. Por que faltou lajota? Porque o cara quebra um monte, cai da pilha, desperdiça, não sabe o consumo exato. Não. Quando a gente faz um projeto, eu mando uma lista para o cliente, são 252 placas de gesso, 110 placas de cimentícia, porque a gente faz o plano de corte para o projeto. Então, essa economia, desde o início, assim, na parte de projeto, na execução e a satisfação final, leva o cliente a entender que foi mais vantagem para ele fazer a construção dessa forma. E a construção que eu faço não é a única construção a seco. Tem o wood frame, agora tem o MLC, que é madeira laminada colada. Tudo isso é construção a seco. A gente fala construção a seco, a gente fala que tem pouco uso de água na construção. Não tem aquela parte que a gente comentou aí no início, Ricardo, é aquele cara que está nos ouvindo aí que não quer mais trabalhar naquele sol quente, chapando massa na parede. E a conservação e a manutenção posterior da obra também, porque não é só você falar assim, olha, eu construí com novas tecnologias, que ficou 15% mais cara a obra, poxa vida, e depois a manutenção é mais fácil, é mais difícil, porque volta aquela história, aí você precisa do pedreiro, deu uma infiltração. Esses produtos garantem uma manutenção mais longa, com períodos mais longos e com custo menor? Bom, a água é vida, né? A gente sabe que a gente vive da água, mas na construção civil ela é veneno quando ela infiltra, quando ela te umedece as paredes. Então, assim, a parede de alvenaria ela é uma bucha, né? Ela tem materiais massivos dentro. Tem a lajota, tem o barro, tem cimento, tem argamassa. Então, tudo isso, quando infiltra, você tem aquele trabalhão para demolição para fazer um conserto. No drywall, você tem sua empresa aqui toda no drywall. Se você tiver uma infiltração, o que você vai fazer? Vai abrir uma janelinha na parede, vai ter acesso ao tubo, faz o reparo, bota um pedacinho de placa de novo, trata a junta, pinta e vai embora. Você faz uma cirurgia na parede. Então, esse quebra-quebra, por exemplo, uma parede de maciça, ela trabalha por calor, trabalha por umidade, então ela fissura. Então, é o que o brasileiro acostumou, e não era para acostumar, com manutenção. Isso a gente fala assim, não é normal, não é para acontecer. Você não tem que fazer uma casa e 1 ano depois começar a consertar. Entendeu? E às vezes não dura nem isso. Às vezes você está mudando, já tem fissura na parede, já tem umidade. Isso é típico da construção, vamos dizer, artesanal, maciça. Então essa manutenção nossa é muito menor. A intervenção é menor e a manutenção é menor porque a gente não tem esses materiais que trabalham dessa forma.
Quando eu faço uma obra em laje steel frame, por exemplo, a própria laje já é uma chapa de concreto chamada radier. Então, essa fundação, se ela tiver que afundar, ela vai fazer isso aqui ou isso aqui. Ela não vai fazer igual a sapata da casa, que uma areia, a gente tem recalque, que a gente chama de recalque estrutural. Afunda a sapatinha, a casa dá aquela fissura de cima e embaixo. Então, esse tipo de tecnologia já começa assim. Eu sou 7 vezes mais leve que a alvenaria. Uma casa de alvenaria pesa em torno de 700 quilos por metal. O de steel frame pesa 100 quilos. E a questão da duração da obra, do tempo da obra? Dá pra, assim, uma pergunta de quem é leigo. Dá para fazer um prédio inteiro com todas essas tecnologias ou tem que ainda ser uma tecnologia mista com aquela do passado e essa do presente agora aí? O máximo que é mista que a gente tem é fazer a estrutura em concreto, armado, laje protendida, pré-moldada. Essa obra que está tendo lá perto do posto Dino ali, ela é mista? É mista. É concreto armado com todas as vedações externas e internas em drywall. Eu vi que fizeram a fachada de um dia para o outro, praticamente. É o painel, tudo parafusado. Então, aquele morador ele não vai ter as patologias tradicionais da fachada, porque o brasileiro ele não olha muito assim, ele compra o prédio pela localização, pelo playground, pelo layout do apartamento, pela luminária que ele vê que acha linda, mas ninguém procura saber de como é que foi construído. E o que vai bater isso no bolso de você depois é no seu condomínio. É taxa de manutenção, é conservação. Então, quando você compra um prédio, analisa como ele foi construído, se a consultora investiu, colocou materiais de qualidade, principalmente na fachada. Eu tenho um grande amigo, que é um grande arquiteto, aí, pós-doutor pela Universidade de Barcelona, que é Augusto Tovarenga, que até a pós-doc dele foi sobre envoltória brasileira. E nós, no Brasil, assim, a gente gasta mais por dentro do que por fora. Inclusive, o Augusto Alvarenga, seu amigo, fez uma pergunta para você, que é arquiteto e professor da UFSM. Vamos ver a pergunta que ele fez. Robson, acho que a principal questão que existe hoje na construção civil, isso é, inclusive, mundial, é uma questão de mão de obra, né? Ou seja, a gente está vivendo um momento de muita escassez de mão de obra para os serviços brutos. Os serviços qualificados, que são feitos em fábrica, ou mesmo que são feitos em obra, mas com tecnologia, a gente consegue mão de obra qualificada, né? O serviço muito bruto, aquele serviço que envolve um conhecimento de artesanato que está sumindo, né? Está morrendo, está desaparecendo. Esse nós precisamos de encontrar soluções. Acho que a principal questão que hoje temos para a construção civil é como que nós vamos substituir toda essa mão de obra artesanal por novas tecnologias. Acho que esse é a chave na construção civil mundial hoje. Pois é, a gente já falou um pouco sobre isso, mas como? Bom, primeiro qualificando, o Augusto faz um grande trabalho na Universidade Federal do Espírito Santo, que ele é professor de arquitetura, e todo semestre eu estou lá dando palestra. Primeiro é formar a cabeça de quem gere a obra, e outro é formar a base, é aquele trabalhador que está lá no canteiro fazendo as nossas obras lá. E levar esse cara para o Senai, para a escola técnica, para os institutos as empresas também têm muito esses cursos. Eu dou curso todo ano aqui de várias das nossas empresas de qualificação de mão de obra. É elevar o nível da mão de obra, tirar aquele cara que só sabe chapar uma massa na parede e transformar ele num aplicador de materiais mais tecnológicos. Ele trabalha, como a gente falou antes aqui, de forma mais leve, mais tecnológica e assim, a gente tem uma enorme facilidade de trazer esse cara para esse mundo. Não há dificuldade. E as indústrias estão sedentas de trazer informação. Agora, esse novo profissional, ele é mais bem remunerado do que o outro ou o parâmetro de salários chega no mesmo nível? Nós estamos vivendo aí um divisor de águas na construção civil. Essa crise que está tendo é uma crise da valorização também. Não é justo. Eu sou empregador, ainda fui empregador a vida inteira, a gente sempre fala, a gente ainda paga mal o nosso trabalhador. Ele merece ganhar mais, porque é um trabalho que constrói para a gente, é um trabalho pesado. Muito o cara vai querer fazer Uber porque ele vai trabalhar na construção para ganhar um valor que ele ganha mais no Uber. Agora, se a gente valorizar mais ele é o cara que constrói, que está lá no sol quente todo dia, então ele vai ser mais valorizado porque ele ganha mais trabalhando com essa tecnologia mesmo. Trabalha menos, mais leve e tem uma remuneração melhor. Bom, nós temos aqui alguns produtos, vamos pegar aqui. Me ajuda aí, vamos botar aqui em cima. Vamos mostrar como é que... Vamos fazer a feira aqui, como é que é o produto. Vamos passar lá para frente aqui. Hoje o podcast está com um formato diferente. E ele trouxe aqui a caixa com os produtos. Vamos mostrar aqui o que é cada coisa aqui. Vamos lá. Isso aqui são geomembranas. Me ajuda aqui que eu vou mostrar.
Isso aqui em Guarapari, a gente tem a Ideale aí, um abraço para os nossos amigos da Ideale, que já usa, já estamos no 9º prédio, onde as cisternas e os reservatórios superiores de água são feitos com geomembrana. Agora, como é que é isso aqui? Você faz a construtora fez o reservatório em concreto, eu vou tirar a medida lá em 3D e fabricar isso na indústria, na GeoRevest, já com as bainhas acima da boia e do ladrão, e todos os flanges onde tem entrada e saída de água, inclusive as águas de bombeiro, já vem prontos os flanges de fábrica. Então isso aí é o seguinte, você faz o revestimento para a caixa d'água e serve para laje também? Para laje também. Onde é que geralmente dá pau na impermeabilização? O reservatório trabalha, fissura, a membrana que está lá dentro, aderida ao concreto, rasga junto. Aí Então aquela manta que a gente vê que é manta asfáltica, o cara fica lá com um negócio quente, assim, aquilo acabou. A gente continua tendo essa manta numa versão muito mais tecnológica, que é a manta frio, que eu tenho aí da italiana Ecobit, que é aplicada no rolo, no reservatório, não mais no maçarico, que é outra profissão que está morrendo. Quem quer ficar dentro da caixa d'água com maçarico respirando aquele gás todo do asfalto que sai na cara dele? Vamos ver aqui outra coisa aqui. Isso aqui você mostramos no vídeo. Só o último comentário. A gente chegou a fazer reservatório de 5 milhões de litros de água com isso aqui, com um bag único desse. E vem pronto da fábrica isso aqui. Esse aqui, eu vou mostrar essa versão agora no telhado. No telhado, nós temos aqui na aldeia, estamos fazendo mais uma casa. Isso aqui é a laje da casa, é um painel da Decolite cimentício com XPS, que é um isolante térmico de maior compressão do mercado dos isolantes e maior resistência térmica. Então isso aqui substitui a laje da casa. Eu vou colocar isso aqui em cima da estrutura, consigo trabalhar com telhado plano, igual uma asa de avião, fininha, que é o sonho do arquiteto. E em cima vai essa mesma geomembrana do reservatório em outra versão técnica aqui, que é para receber raio UV. Você fala que isso aqui é material de construção, a gente até acha que é estranho, parece que é coisa de brincadeira, roupa de boneca. Como é que uma merrequinha 10 de 1 milímetro, 1,2 milímetro vai aguentar ficar 50 anos no telhado? É tecnologia de materiais. Né? Vamos ver mais o que tem aqui. Bom, a estrutura, vou mostrar ela aqui. Essa é uma estrutura lá, steel frame, engenheirada, que a gente fala. Eu tenho duas formas de fazê-la. Ela stick, que a gente fala que é o perfil que o cara corta na obra e faz o quadro na obra, ou o meu sistema, o meu software, junto com meus projetistas, faz o projeto estrutural, e cada pedacinho desse aqui tem um endereço no projeto. Então, cada parede, cada treliça, isso aqui tem um número, e esse painelzinho tem um número. Então, o painel A com perfilzinho A1A, 1B, 1C. Então, você vai para a obra, o furinho já está aqui, é só botar o parafusado e montar. Então, esse realmente é o Lego da engenharia da construção civil. Mais alguma coisa que tem aqui para a gente mostrar? Reboco térmico. A gente vai continuar por muitos anos fazendo obra de alvenaria, mas se eu fizer, eu tenho duas formas de aplicar, em cima da alvenaria ou em cima da construção a seco. Seria a lajota, não é isso? Isso seria a lajota, mas eu também poderia estar aqui com a construção como nós estamos aqui com o prédio da Ideale, aqui, da Impacto, com light steel frame na fachada. Eu vou aplicar um sistema de isolante térmico externo. Esse é o reboco. Então, aqui, mostra aqui pra gente ver. Em vez do reboco, a gente teria esse bloco. É chamado Stotherm, esse é um produto inventado na Alemanha há 70 anos, está crescendo uma barbaridade no Brasil, porque eu vou botar placas de isolante na parede em vez de chapar massa na parede. Eu posso fazer um prédio de 100 andares, eu não tenho uma junta de movimentação, porque ele não dilata. Então eu conservo o frio dentro do ar-condicionado, entra zero calor e não perde esse frio também para fora. Pois bem, tem coisa para caramba ainda aqui. Vamos mostrar mais uma coisa aqui que ainda tem tempo, vamos lá. Nossos supermercados aqui de Guarapari, do Espírito Santo e do Brasil hoje. Isso é uma parede externa, é um painel chamado isofachada, então eu tenho cor externa, isolante interno de troca de calor zero daqui para cá e acabamento interno que o arquiteto, o cliente escolhe. Quer dizer, isso aqui é a parede pronta. Você chega lá, a parede pronta, ela já tem isolamento, parte externa e parte interna. Esse painel eu posso fazer ele com 12 metros de comprimento, ou até mais, que é o limite da carreta. Coloquei ele parafusado na parede. Telhado em cima também térmico, eu tenho o quê? Um caixote frigorífico. Com os supermercados aqui a gente tem... Pode ser uma casa também feito? Pode, eu tenho casas feitas com isso. Casas, a gente tem escolas, tem hospitais, tem tudo. Hoje tudo, isso aqui é a parede pronta. São duas tecnologias diferentes. Esse aqui é o light steel e esse aqui é o parede que você vai aqui nos supermercados de Guarapari. Os novos são todos feitos com esse sistema. Então você vai colocar a mão numa parede de 50 milímetros, 5 centímetros de espessura, vai ver que ela está gelada por dentro e por fora, às vezes ela está 70 graus. Para conhecer mais os seus produtos...
Bom, nós temos o Instagram e os canais YouTube Mares Soluções. Inclusive, o canal YouTube é um excelente vetor hoje de informação para a mão de obra, né? A gente tem os vídeos educativos e o nosso site maresrap.com.br com todos os catálogos, conteúdo técnico dentro dele. Pois bem, fez seu jabá aí, eu vou deixar para você uma caneca do Condecast para você lembrar da nossa entrevista. E para você que está acompanhando aí, lembro que sábado que vem, 19 horas, inédito aqui na TV Guarapari, nas nossas redes sociais, um novo episódio do Condecast. Até lá.